Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo a você que faz parte deste pelotão que prosperou muito em 2025 e que viveu em 2025, não é nem a sombra daquilo que vai viver em 2026. Se você pudesse colocar uma palavra em 2025, que palavra seria essa? Você que está chegando aí, você que faz parte dos nossos pelotões aí, 459, 10 em 1, PLD, MDI, todos os nossos programas aí, já vai colocando. Bora tocar o terror na terra, que hoje é aquele dia. Então seja muito bem-vindo, hoje 21 de dezembro, nessa segunda-feira, segundou, coloca aí, segundou. Ó, Edmilson colocou que foi reprogramação, esperança, liberdade, aprendizado, transformação, a sua palavra 2025. Tentativa, frustração, gratidão, conquista. Olha só que interessante. As mesmas pessoas acompanhando o mesmo programa, tendo palavras diferentes. Bora tocar o terror na terra. E 2026, se você pudesse profetizar uma palavra para 2026, que palavra seria essa? O Lucas colocou domingo não, amigo. Domingo não, hoje é segunda. Galera que não está acostumado com código já quis corrigir. Hoje não é segunda, Thiago, hoje é domingo. Posso falar? Seu pulmão, seu intestino, seu rim, sua corrente sanguínea, sua pele, sua unha, ninguém sabe que hoje é domingo. Para eles, todo dia é segunda-feira, todo dia é dia de fazer alguma coisa, todo dia é dia de fazer o que precisa ser feito. Ó, a galera escrevendo aí: 2026 vai ser de prosperidade em alinhamento com o Criador, superação, abundância, conquista. Achar a última alma, evolução, crescimento 2026, meu pior ano. Estou falando aqui as palavras que vocês estão colocando aqui, as palavras para 2026. Prosperidade, estrondo na terra. Que forte isso, hein, Renato? Renato colocou aqui, ó, ser um estrondo na terra. Sabe o que é interessante quando você fala sobre ser um estrondo? Tô achando aqui, ó. Passou, Renato. Queria colocar na tela só seu comentário aqui. Sabe o que é interessante quando você fala que vai ser um estrondo? Um estrondo é alguém que fez um grande barulho, mas não somente barulho. Gerou uma trepidação na terra. Sabe o que é interessante? Todo aquele que gera um resultado, ele gera barulho e uma trepidação. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o barulho de um carro potente, sei lá, uma Porsche ou uma Ferrari. Pode falar, em alguns momentos, quando você aciona o seu carro, ele dispara o alarme dos carros vizinhos. Sabe por quê? Porque a prosperidade ela tem barulho e ela tem uma frequência. E para algumas pessoas ela atrapalha e incomoda. Esse é o barulho da prosperidade. 2026 é uma grande oportunidade que você tem de ser um estrondo aqui na Terra. O que é ser um estrondo aqui na Terra? Não somente fazer barulho, mas gerar uma trepidação e gerar um grande resultado. Para que as pessoas olhem e cheguem nessa árvore frutífera que é você, florida, olhem para ela e falem o seguinte: aqui existe um fruto e não somente uma árvore que gera folhas. Essa é a oportunidade para 2026 ser totalmente disruptivo. 2026 ser um ano onde você vai queimar todo o combustível que já abasteceu. O que te impede realmente de prosperar no ano novo? E é interessante falar de dezembro, porque dezembro é mês de analisar, de fazer um overview, de olhar para trás e falar o que eu aproveitei e o que eu não aproveitei. Vocês sabiam que essas resoluções de ano novo, olha só que interessante isso que eu vou te falar agora. Todas as resoluções de ano novo, elas são esquecidas. 97% delas são esquecidas até o dia 21 de fevereiro. A ciência mostra que tudo aquilo que nós prometemos na virada de ano, tudo aquilo que nós prometemos no final de ano, 70% das pessoas esquecem essas resoluções no dia 14 de janeiro, quando suas vidas começaram a rodar no modo automático. E até 97% das pessoas vão esquecer as resoluções de ano novo até o final de fevereiro. Olha só que interessante.
Existe uma oportunidade de ser parte de 3% das pessoas que não esquecem isso que escreveram. Escreve aí, eu farei parte dos 3% em 2026. Porque o grande problema das pessoas é alinharem algo. Elas alinham para algo e esquecem disso que alinharam. Porque existe tanta possibilidade na vida e às vezes você fala, eu não tenho chance, eu não tenho possibilidade. Pode falar? Todos nós temos dezenas, centenas ou quiçá milhares de oportunidades todos os dias. Você só precisa fazer o quê? Entrar em campo, fazer parte do jogo. Qual é o grande problema das pessoas? Elas não entram em campo. E eu te falo que todos. E talvez eu não te conheça. Você fala, não, Thiago, você não conhece a minha vida. Pode falar? Todos nós temos dezenas, centenas, milhares de oportunidades todos os dias. A oportunidade exige uma fórmula. Se você quiser anotar essa fórmula da oportunidade, toda oportunidade requer uma fórmula. Qual que é a fórmula? Primeiro passo, aproximação. Oportunidade são iguais relacionamentos. A primeira coisa que você precisa para toda oportunidade é uma aproximação. É chegar perto, é estar perto. Uma segunda parte dessa fórmula não é somente chegar perto, mas é a frequência das vezes que você chega perto a essa oportunidade. Então eu me aproximo, eu tenho uma frequência. Nessa frequência existe uma duração. Quanto que eu permaneço perto dessa oportunidade. Então anota isso aí, a fórmula envolve, a fórmula da oportunidade envolve aproximação. Poxa, eu estou tendo uma oportunidade aqui, eu me aproximo dela. A pergunta é, quantas vezes você vai se aproximar dela? É a frequência. Quantas vezes você vai se aproximar? Porque se alguém se aproxima uma vez, tem uma chance. Alguém que aproxima 10 vezes tem outra chance. Tá vendo que eu começo a aumentar a intensidade da oportunidade? Muita gente fala, Thiago, eu não tenho oportunidade. Não tem só por um simples motivo. Não seguiu a fórmula da oportunidade. Que é, eu me aproximo, depois que eu me aproximo, uma vez, eu me aproximo várias vezes, eu aumento a frequência. E depois que eu me aproximo várias vezes, eu começo a aumentar a duração dessa aproximação. E eu vou te explicar então como que funciona. Você quer começar a malhar em 2026. Você quer fazer um esporte em 2026. Você quer começar um novo idioma em 2026. Você quer começar um novo instrumento em 2026. Eu te explico o que eu fiz nos últimos 2 meses aqui em Portugal. Eu sempre tinha uma crença, eu tive uma crença que eu não sabia tocar instrumentos e que música era somente para pessoas que nasciam com dom. Então, se eu não tivesse o dom, não poderia tocar nenhum instrumento. Eu posso te falar, desde os 12 anos, e eu tento, porque quem tenta não consegue, eu tento tocar violão. Eu não conseguia entrar na minha cabeça os acordes, eu não conseguia entrar a melodia, eu não conseguia entrar a harmonia, eu não conseguia entender nada. E eu tive uma oportunidade, que é um cabum, é quando a cabeça olha e fala o seguinte, existe uma oportunidade aqui. Você destrava tanta gente, por que isso não pode ser destravado na sua vida? Eu fui para Israel, eu tive uma experiência lá na frente do tanque de Betesda, eu tive uma experiência. E o Senhor falou comigo, eu vou destravar isso em você. Você só precisa aproximar, aumentar a frequência, a duração e a intensidade. Calma que eu ainda vou falar sobre a forma completa da oportunidade. E aí eu estou te explicando aqui. E o que eu fiz? Eu comecei a aumentar a aproximação. Então eu tenho aqui no meu escritório, eu tenho um violão, eu tenho um contrabaixo, eu tenho uma bateria, eu tenho um teclado, eu tenho outro violão ali atrás e eu tenho um carrom aqui. Além disso, eu tenho um padzinho que eu boto na minha perna e eu fico treinando ele, fazendo as batidas. Por que isso? Isso chama-se imersão obcecada. Eu não quero levar 5 anos para aprender algo que eu posso aprender em 1 ano. Eu não quero levar 10 anos algo que eu possa aprender talvez em 6 meses, em 3 meses. E eu quero te falar, eu não quero ser o melhor músico de todos. Eu só quero destravar isso na minha vida. E é tão interessante quando a gente está num ambiente, começa a tocar o piano, começa a tocar um violão, as pessoas começam, você muda toda a atmosfera. Por que eu estou te falando isso? Porque existe uma oportunidade. Eu me aproximo dessas oportunidades. Quando eu me aproximo dessas oportunidades, eu começo a aumentar
a frequência dessas oportunidades. Conforme eu vou aumentando a minha frequência, aumentando a quantidade de instrumentos, aumentando a quantidade de aulas, aumentando a quantidade de pessoas que eu conecto com isso, aumenta a frequência, eu vou aumentar a duração. Então, se antes eu fazia aulas de 10 minutos, eu começo a aumentar a duração para aulas de 30 minutos. É igual um relacionamento. Ei, presta atenção, você que está aqui, que acordou mais cedo e decidiu prosperar, mesmo sendo um domingo para as pessoas medianas e segunda-feira para todo mundo que faz a parte do rolê. Você entendeu algo? Seja feliz naquilo que é simples. Eu não preciso saber todas as escalas. Não, posso te falar algo? Se você aprender uma escala, você já sabe mais do que 95% da população mundial. Olha que poderoso. Quem me destravou isso? Um professor de violão. Uma das pessoas mais brabas. Uma das pessoas mais brabas. Com o violão, ele um dia me destravou e falou o seguinte. Ele me pediu para tocar uma música para ele. Ele tocou uma música para mim, coisinha mais linda. E aí eu toquei outra música para ele, o André. E quando eu toquei a música para ele, eu morrendo de vergonha. E no começo não saía, não ia. De repente fluiu. Eu fechei os olhos e fui. E aí quando eu terminei, ele perguntou, qual foi o sentimento? Eu falei, o sentimento foi único. Eu tô feliz. Ele falou, é sobre isso. É sua forma de fazer melodia. É sua forma de fazer música. E tá tudo certo. O problema é que eu quis me comparar com ele, que já dá aula há 30 anos. Esse que é o grande problema das pessoas. É quando você quer começar a comparar o seu início, ou seja, o seu primeiro capítulo, o problema é quando eu quero começar a comparar o meu primeiro capítulo com o 10º capítulo de outras pessoas. Não é sobre o 10º capítulo de alguém ou sobre o capítulo 0 de alguém, mas é sobre a minha evolução todos os dias. É sobre ter uma oportunidade, me aproximar dessa oportunidade várias vezes, aumentar a duração que eu estou nessa oportunidade e aí sim aumentar a intensidade. Veja só como as coisas acontecem nos relacionamentos. O nosso cérebro, em todos os momentos, ele tende a olhar para situações, oportunidades, ambientes e se fechar para aqueles ambientes. Quando você chega em algum lugar novo, o seu cérebro, em todos os momentos, está buscando sinais para te proteger. Eu estou falando com você que decidiu prosperar agora em 2026, começando em 2025. Em todos os momentos, o seu cérebro tende a buscar oportunidades de olhar e falar o seguinte: existe um perigo aqui. E ele começa a mapear. É igual nos relacionamentos. E aí, nos relacionamentos, as pessoas começam a te passar sinais amistosos. Como, já viu você cumprimentando alguém? Você faz assim com a sobrancelha, cabeça do lado. Não sei se você já viu algum cachorro que quer ser amigo de outro cachorro, ele coloca a cabeça de lado. São sinais amistosos, tipo assim, tá tudo bem. Você quando quer ser amigo de alguém, você começa a colocar a cabeça de lado e começa a ser amistoso com essa pessoa. Então você dá levemente sorriso. Isso aumenta a interação. Quando aumenta a interação, eu começo a ter mais duração nisso, eu começo a aproveitar as oportunidades ou os relacionamentos. E acontece exatamente quando você quer expelir os relacionamentos. Eu diminuo a intensidade, eu diminuo a duração, eu diminuo a frequência, logo eu diminuo a aproximação. Por que eu estou te falando isso? Porque em 2026 vamos vir repleto de oportunidades. E quanto mais você cresce, maior a quantidade de oportunidades que existe para você que cresce e se desenvolve. Talvez nesse primeiro momento, você olha e fala o seguinte: eu não tenho oportunidade, posso falar?
Você só não tem oportunidade porque não cavou essa oportunidade ou escavou essa oportunidade. As oportunidades estão aí. Eu só preciso fazer o quê? Escavar. Eu não sei se vocês já viram na praia, mas eu via na praia sempre uma senhora com um detector de metais. Ela ia caminhando na praia, de repente o detector de metais dava um bip e ela ia ali e sondava. Às vezes era um relógio, às vezes era uma moeda, às vezes era uma lata, às vezes era um pedaço de ferro. Ela olhava aquilo ali e ela tinha que escavar para ver aquilo que tinha. É exatamente isso nos relacionamentos, exatamente isso nas oportunidades. 2026 vai ser uma ótima oportunidade para você construir grandes coisas. Presta atenção. Enquanto muita gente vai estar preocupado com o carnaval, com a Copa do Mundo, com as eleições, vai ser a oportunidade de você começar a escavar todas as oportunidades que vão alcançar. Você entende isso? Mas qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, Thiago? Você precisa olhar e ser um estrondo. O que é ser um estrondo? É se desenvolver. E ser um estrondo não é somente alguém que faz barulho, é alguém que gera resultado. Olha só que interessante, quando você começa a olhar para os textos, nós começamos a entender o seguinte, existe algo lá atrás. E Paulo falava sobre isso. Quando eu pego 1 Coríntios, deixa eu ler 1 Coríntios para vocês aqui, nessa manhã de domingo. Olha só o que Paulo conta em 1 Coríntios capítulo 9, do 24, a gente vai ler o 24, 25, 26 e 27. Olha só o que ele fala, 9, 24, e talvez seja um código poderoso para você vivenciar 2026. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Ele diz o seguinte, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele deixou um código poderoso, já falando o seguinte, lá no estádio, na competição, no torneio, no campeonato, apenas um ganha o prêmio. Quem? Aquele que corre de tal forma que esse vai alcançar o prêmio. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Então ele traz um código poderoso para mim e para você, que nós somos atletas do jogo da vida. No torneio, apenas um ganha a recompensa. Aquele que se submeteu a um treinamento. A pergunta é, o quanto que você se submete a um treinamento, não somente de um esporte, mas ao treinamento da vida. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Por exemplo, eu tenho aqui a minha medalha da minha primeira meia maratona. Tá ali, já não faz mais sentido. Assim como Roma criou seus monumentos, isso aqui, se eu ficasse contemplando apenas ela, eu não teria feito 12 maratonas, 3 Ironmans e um Ultraman. Porque logo ela pereceu. Esse troféu aqui é do meu primeiro triatlo, 4º lugar no meu primeiro triatlo. Esse aqui já passou. Eu já não olho mais, simplesmente, como algo que já passou, já pereceu. Ele continua falando o seguinte, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, fazendo todos os dias as coisas sem sentido, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aonde que ele reforça isso? Quando ele chega na igreja de Roma e fala na igreja de Roma para os romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte, portanto, meus irmãos, rogo-lhes por uma misericórdia. Então ele está implorando por algo. Pela misericórdia de Deus, que todos nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional. Esse é um culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo traz dois grandes conceitos para a igreja de Corinto, que era uma igreja que crescia muito, e para a igreja de Roma, falando o seguinte: não corra como alguém que recebe apenas uma coroa que ela é corruptível, que ela logo vai se perder. Não corra como uma coroa que ela vai perecer, mas corra como alguém que vai construir uma coroa naquilo que está no porvir. Posso te falar algo? Entenda que 2026 só vai ser uma corrida para construir ou para chegar próximo de uma coroa que é incorruptível. 2026 não pode ser uma corrida apenas para ganhar o mundo e perder a sua vida, mas ela precisa ser uma corrida, e não um sprint, não uma corrida de 50 metros rasos, não uma corrida de 100 metros rasos. Mas posso te falar, 2026 vai fazer parte de uma grande maratona. Presta atenção, Marcelo, 2026 vai fazer parte de uma grande maratona, que a linha de chegada, ou a meta, como diz aqui em Portugal, que é a linha de chegada, aconteça num grande dia. Grande e glorioso dia. Então eu quero te fazer um convite para 2026, fazer acontecer. Nesses últimos 10 dias, qual a oportunidade que você vai se aproximar? Várias vezes, aumentando a frequência dessa aproximação, vai aumentar a duração dela e aumentar a intensidade. O grande problema das pessoas é que elas esquecem isso que Paulo contou. Ô Sullivan, presta atenção, isso que eu vou te falar agora. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Por que esse um ganhou o prêmio? Porque ele correu de tal modo que alcançou o prêmio. Todos os atletas de elite, e nós somos atletas de elite na maratona da vida, todos os atletas de elite sabem que tem apenas uma oportunidade. Eles não se preparam para uma próxima oportunidade, se preparam para aquela oportunidade. O grande problema é que as pessoas acham que sempre vão ter uma segunda oportunidade. A pergunta é: há quantos anos você está esperando uma segunda oportunidade daquilo que já passou, fechando teus olhos para tudo aquilo que é novo, que aparece todos os dias? Se você pudesse se comprometer com algo em 2026, o que você se comprometeria? Coloca aí. Qual o seu compromisso para 2026? Talvez algum de vocês vão ter que fazer uma limpeza em tudo aquilo que é distração. Nós somos geradores de recursos. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todos nós somos usinas nucleares. Todos nós somos usinas nucleares, e toda usina nuclear tem energia de tempo, de recurso e a própria energia. Todos nós temos esses ativos. E o que acontece? Em tudo aquilo que nós fazemos, nós depositamos energia. Depositamos energia. Qual que é o grande problema? Quando você não é ativo nesse depósito de energia, você está sendo passivo e pessoas estão roubando a sua energia. Como que rouba a sua energia? 80% dos grupos de WhatsApp que você tem é lixo. 80% dos relacionamentos que você tem são perda de tempo. 80% das oportunidades que você entrou, das coisas que você tem feito, é perda de tempo. E pode ficar brabo comigo, pode ficar puto comigo, mas não sou eu que estou te falando isso. A ciência mostra que apenas 20% daquilo que nós fazemos é que realmente gera resultado. Pode olhar o seu grupo do WhatsApp, pode olhar o seu Instagram, pode olhar o seu Facebook. Quantas coisas você passa durante o dia gastando energia, sendo que não serve para nada. E posso te falar, as pessoas são sugadores de energia e todos querem sugar a sua energia. Assim como você tem energia somente para o hoje, a pergunta é, você prefere canalizar essa energia em algo que faz sentido ou distribui para oportunidades, situações, lugares, coisas e pessoas que não fazem sentido?
E quanto mais você canalizar essa energia, mais resultados você tem. E quanto mais resultados você tem, maior é a cura que eu tenho. Então a gente está construindo uma linha de pensamento desde o primeiro momento. Quem chegou desde o primeiro momento aqui está construindo essa linha de pensamento. Você entendeu que 2026 pode ser um ano de oportunidade ou pode ser somente mais um ano. Eu não estou te falando isso porque está acabando o ano e vai gerar uma renovação de esperança no próximo ano. É isso que acontece. Todo dia 31 para o dia 1º existe um ciclo de renovação de esperança. Eu tenho uma nova oportunidade. Não é sobre isso. É sobre você entender o jogo da vida. Que toda oportunidade é como um relacionamento. No relacionamento eu preciso me aproximar, eu preciso interagir várias vezes, ter uma frequência, eu preciso durar e ser intenso em tudo aquilo que eu faço. Quando eu sou intenso em tudo aquilo que eu faço, eu começo a ter novos resultados. E aí a gente começou a falar sobre ser uma camada de energia. Essa camada de energia, e se eu canalizar essa energia, eu vou começar a me tornar e ter cada vez mais resultados. Eu me torno diferente, eu começo a ter cada vez mais resultados. Eu posso falar, o resultado ele cura. Como uma espiral de resultados. Como uma espiral de resultados. Isso pode ser a sua vida em 2026, eu posso te falar. 6 meses é muito tempo para mudar a sua vida. E às vezes você fala, meu compromisso vai ser prosperar em 2026, prosperar financeiramente. Posso te falar? Cresça como pessoa. E a prosperidade financeira vai ser o fruto de quem você é. Mas eu vou falar, não, eu vou crescer financeiramente. Posso te falar? Isso só vai ser fruto de quem você é. Se eu pego uma semente, se eu pego uma sementinha e vou colocar ela na terra, ela olha para aquilo ali e ela fala, preciso gerar frutos de laranja, se ela for uma semente de laranja. Não, ela sabe que o processo é natural, ela só precisa crescer e se desenvolver. Ou, toque, 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 tem alguém em casa nesse domingo aí, para as pessoas normais, segunda-feira, para aqueles que já prosperaram. Entenda o seguinte, uma semente de laranja nunca vai precisar falar ou declarar ou decretar que no próximo ano ela vai gerar frutos de laranja, porque o natural dela é gerar frutos de laranja. O seu natural é ser próspero financeiramente, próspero emocionalmente, próspero no seu casamento, nos estudos, no relacionamento com Deus, com seus filhos, com seus amigos. Já é a natureza da prosperidade que tem a ver com crescimento. Então o que eu preciso focar, a semente não precisa focar no fruto que vai ser lá na frente. Ela só precisa focar em algo, no crescimento. Para anotar agora uma semente, qual é o processo da vida dela. Isso acontece com algumas coisas, eu vou falar isso para você porque eu já vi isso há talvez uns 10 anos atrás. 2025, 8 anos atrás. Eu tinha uma semente. E essa semente só estava numa fase de semente. Ela precisava viver um processo. E exatamente você, que talvez fale, eu não tenho oportunidades, só precisa fazer aquilo que a semente faz no primeiro momento, que é, ela precisa morrer. Quando a semente morre, ela começa a criar raízes. Olha que interessante. Você quer conhecer o Criador, olhe para a criação. Se você olhar para uma planta, olhar para uma árvore, olhar para uma flor, você vai ver exatamente a obra natural de Deus. E você vai entender que é um ser extraordinário, que está fora daquilo que é ordinário. E alguns de vocês, eu faço as coisas para me vingar do meu pai, para vingar do meu chefe, para vingar de sei lá de quem. Só faz o seguinte, toda árvore que vinga, que ela se vinga, é uma árvore que dá frutos. Para de gastar energia com aquilo que não faz sentido e vai gerar frutos. Para de gastar energia com situações que não fazem sentido e vai se vingar dando frutos. Porque resultado, ele cura. O resultado sempre vai curar. Então eu preciso matar essa semente. Eu mato a semente, ela vai começar a criar as raízes. Quando ela criar as raízes, aí ela começa a crescer. E o crescer representa o quê? Que ela está vingando. Toda vez que a árvore crescer,
E eu estou mostrando aqui a terra, sementinha, tá ali, começa a plantinha e ela vai vingar. Ela vai crescendo todos os dias, porque o resultado ele cura. O problema é que algumas pessoas tenham dado muito mais ouvidos às outras pessoas, aquilo que está na sua essência. E aí alguém fala, para de crescer. E ela, opa! Pergunta, você já viu uma planta, uma flor voltar para a terra? Você já viu um bebê voltar para a barriga? Você já viu uma palavra que foi lançada não encontrar um repouso e ela voltar? Depois que houve a prosperidade, é natural o crescimento. E por que você tem dado ouvidos às pessoas que têm parado para falar para você parar de crescer? Deixa eu aproveitar aqui que tem sempre os mal-humorados de plantão, acordou no domingo, 30 minutos já é cadê o conteúdo? Amiga, aqui não tem conteúdo não. O conteúdo já está dentro de você. Aqui, diferente daquilo que você acha, eu não preciso colocar mais conteúdo, mas eu preciso retirar as nhacas, crenças, bloqueios e paradigmas que estão aí que te fazem não prosperar. Porque se você estivesse prosperando, ao invés de estar querendo consumir conteúdo de uma árvore frondosa e próspera, estaria gerando seus próprios frutos, transbordando e multiplicando aquilo que você carrega, mas não deve ter nada para carregar aí. Então não é sobre adicionar novos conteúdos, porque você já está cheio de conteúdo. E como já sabe, aquilo que é conteúdo e aquilo que não é, já deve estar cheio de conteúdo. O meu convite é tirar as vendas, bloqueios, crenças e paradigmas da sua vida. Aproveita que hoje é domingo, vai para o culto, vai para um culto de libertação e liberta essa crença de escassez, essa cara feia que você tem, porque isso reflete em todo o seu comportamento. E um coração sujo, ele prejudica o rosto, prejudica as falas, prejudica os comentários. Talvez a única coisa que você precisa é se sentir amado, e aqui existe um pelotão que te ama, e era a única coisa que a gente precisa, é exatamente isso. Em todos os momentos as pessoas estão fazendo o quê? Sugando a sua energia. O grande convite para você em 2026 é aproveitar essa oportunidade. Junto com o Marçal, captura, vai converter, canalizar e converter essa energia para 2026 prosperar e tocar o terror na terra. Fala aí, Marechal. Bom E dia. aí, tamo Bora tocar junto. o terror na terra. Boa aula, gente. Tamo junto. Valeu, Thiago Rocha. Mas foi excepcional. Respira fundo, esfrega suas mãos. Assim, ó. Diga assim, ó. É tudo ou nada. Tem gente que quer esperar o fim da vida pra começar, né? Se você acordou, hoje é domingo, você acordou pra aprender, você faz parte do pelotão. Você faz parte do pelotão. E aí que tá a parada. Você faz parte do pelotão, o que que nós temos que fazer? Se é pra fazer, acelera, amigo. Se é pra fazer, acelera. O que a gente precisa? Nós precisamos só de energia. Vai chegar um dia que a guerra vai ser só pela energia. A palavra rivalidade, por exemplo, ela vem de rio. É uma disputa pela energia aquática. No mundo inteiro as pessoas disputaram a posse do rio, a gestão do rio. Você vai ficar assustado porque o rio, ele era para ser de graça para todo mundo. Ninguém deveria pagar água. Ninguém deveria pagar água. Assim como não deveria pagar pelo uso do sol. Os caras estão cobrando imposto até do sol.
Vamos lá. Se a água tinha que ser de graça, porque é natural, o sol deveria ser de graça, porque é natural. A gente poderia ter todo tipo de terreno de graça. Só que aí nós começamos a aceitar um sistema. O sistema que alguns se declararam donos e todos nós acreditamos. Disputa do rio vira rivalidade. As fronteiras todas estão em cima de rios. Louco. O que acontece? Num domingo, você acordado para prosperar, esse é o símbolo. Você nunca esquece. Na hora que você estiver desanimado, você fala, cara, no domingo eu estava de pé, ouvindo. No domingo eu estava saindo da bolha. No domingo eu estava acordando. No domingo eu estava levantando o caixão. Então é o seguinte. Se tudo é energia, o que você está fazendo com a sua? O que você está fazendo com a sua? No fundo, todo mundo acha que os mais ricos têm mais energia. Individualmente, não. Mas coletivamente, sim. Por que rico tem mais energia? Porque ele aluga ou compra uma energia de outra pessoa. Presta atenção. O rico ele tem mais energia por quê? Porque ao invés dele pegar e fazer, ele contrata 100. Aí você fala, mas eu queria também contratar. Como é que faz para eu pagar essas 100 pessoas? A priori, quem paga é a própria pessoa. Quem paga é a própria pessoa. Porque se ela gera energia, ela aumenta o canhão de energia que vai voltar. Eu quero que você abra sua cabeça nisso. O rico, ele aluga, ele compra. Então, vamos colocar um negócio na cabeça aí. Se tudo é sobre energia, fazer sozinho, você já sabe o limite. Se você pudesse ter uma mente silenciosa, uma mente que não é perturbada com milhares de pensamentos, você tem noção do tanto de energia que ia sobrar? Se não tivesse que discutir com certas pessoas, convencer o tolo, ficar de alguma forma gastando energia para que as pessoas te aceitem, o que ia acontecer? Escreve todo mundo a expressão mente silenciosa. Uma mente silenciosa. Uma pessoa que não tem a mente silenciosa, ela fica 70 mil vezes repetindo algum tipo de pensamento em 24 horas. 70 mil. Uma mente silenciosa pensa 3 mil, 5 mil. É linda. Ontem eu joguei umas 5 horas de tênis e ainda joguei 1h30 de futebol. É engraçado demais. Como que o tênis, você é obrigado a ter uma mente silenciosa. E como que o futebol, a mente é barulhenta. É brigando, é driblando, é a gente empurrando. É amigo seu errando e você tem que correr. E gritaria, e chute, empurra. A mente silenciosa tá naquilo que vai te fazer prosperar de uma forma poderosa. A mente silenciosa, ela não fala, mas ela impacta na realidade eterna. Você tem uma voz na sua cabeça, e essa voz é uma voz que precisa te respeitar.
A vida ela é muito breve para você ficar gastando ela do jeito errado. Essa voz na sua cabeça que fica te criticando é uma voz que vai aprender a te respeitar. Mente silenciosa. Por exemplo, quem era a pessoa que mais criticava? Qual era a pessoa que mais criticava quando você era criança? Deixa eu te contar um segredinho. Dá uma checada na voz que te critica, vê se parece ela. É uma voz crítica pra caramba. Quando você tem uma mente silenciosa, você entra mais em flow. E aí você vai anotar um negócio. Essa voz na sua cabeça precisa te respeitar. Então a voz na sua cabeça às vezes é a pessoa que tem autoridade sobre você. E a pessoa é crítica demais, ela quer abrir a boca o tempo inteiro. O que ela tá treinando? Ela tá treinando uma voz para te perturbar a vida inteira. O que eu descobri? Eu descobri se você depender de elogio, você vai cair na primeira crítica. Se você tiver medo de crítica, você vai ficar sempre em volta disso igual cachorro. Me dá, me dá, me dá, me dá. Tô nem aí. Eu acredito assim que eu tenha crescido absurdamente no tênis. Thiago, a próxima vez que a gente for jogar, você vai ficar assustado. Batendo forte, colocada. Aí quando eu erro, antes eu fazia careta. Eu errava, eu falava que merda. Rapaz, você tem que ver o que tá acontecendo. Nada. Eu erro, a cara é a mesma. Eu acerto, a cara é a mesma. Um cara joga uma bola impressionante, eu não tô nem aí. Zero. Desconectado. A pessoa fala, mas quando o cara coloca uma bola top e você não comemora, às vezes é seu amigo. Não interessa. Eu só vou jogar no instinto. E, rapaz, começou a mudar tudo. Mudou todinho aqui na minha cabeça. Por quê? Uma mente silenciosa entra no flow rápido. Tem um código pesado. Você tá jogando tênis, aí você fica olhando a costura da bola. A gente fica rindo, eu não consigo ver a costura. Só de você caçar a costura, sua mente vai fazer o que a câmera faz, que é embaçar o fundo. Quando você embaça o fundo, a pessoa é obrigada. Ela é obrigada a fazer o quê? Ela é obrigada a prestar atenção só em você. Tipo, aconteceu agora? Sua mente apertou a opção aí? Você tá vendo agora a definição atrás? Da cozinha, da sala de TV? Você entra numa coisa chamada hiperfoco. Vocês viram aqui agora, não? Procura olhar só no meu... Procura olhar só no meu... Você vai procurar olhar. Olha aqui, todo mundo. Quando você tá aqui me vendo, tem uma televisão no fundo, que tem uma bandinha no fundo, que tem um monte de coisa no fundo. Agora olha no meio da minha sobrancelha aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção aqui. 1, 2, 3, presta atenção, ó. No meio da minha sobrancelha, ó. Ó. Aí o que acontece? O hiperfoco. Eu venho pro plano da frente, a mente vai ficando silenciosa e você já não enxerga mais nada no fundo. Tá tudo embaçado. Bingo. Uma mente silenciosa. O que é essa mente silenciosa? Eu fico caçando a costura da bola para não enxergar mais nada no fundo. Nem a pessoa, nem a quadra, nem ninguém. Ah, mas se eu não olhar a quadra, como é que eu vou acertar? Você não precisa querer acertar.
Você só precisa responder seu instinto. Tanto de treino que você... O tanto de treino que você teve é o tanto de precisão que você vai colocar na bola. E aí você começa a entrar em flow. Você vira um com a bola. A bola, você não precisa olhar pra raquete, você não precisa olhar pra onde você vai bater. Esse negócio é louco. Sem distrações. Escreve todo mundo aí. Sem distrações. Tava treinando com um amigo. E aí a gente tava batendo a bola. Pá, 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 pá. Fala, ó. Vou te lembrar que você tá em flow. Aí ele falou, como você sabe que eu tô em flow? Você tá ouvindo os passarinhos? Aí eu falei isso. Ele começou a perceber os passarinhos e pirou. Não, ouvindo os passarinhos, mano. Falei, mas ele estava cantando alto, mano. Quando você não vê mais as árvores, o fundo, não presta atenção no vento. Não ouve o passarinho, não ouve nada. Significa que você entrou na frequência única. A mente silenciosa é diferente. Na mente silenciosa, o mundo para. O tempo para. Fica todo mundo assistindo. Sem distrações. Sem distrações. Quando tá só você e o que você tá fazendo. Então, por exemplo, tudo que você quer, vou te dar até uma recomendação. O que você quer muito, você vai fazer isso aqui, ó. Ó meu celular. Aqui são 5h48 da manhã. O que você quer muito, o que você quer muito, você vai colocar na sua área de trabalho. Escreve assim, ó, sem distrações. Vou desbloquear. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha os ícones. Que cor que tá os ícones? Preto e branco. Por quê? Tem distrações. Vou pesquisar um aplicativo aqui no meu celular. Instagram. Olha aqui. Não tem Instagram. Eu fui o cara que mais construiu riqueza com o Instagram e não uso. Não tem TikTok, não tem Instagram, não tem nada. Aí você fala, mas como? Sem distrações. Sem distrações. Como é que entra no estado de flow? Quando você vai tirando os estímulos, você vai mirando na costura da bola. Você vai mirando num ponto. Cara, quando você tá em flow, é lindo demais. Marçal, eu senti isso aí na imersão de Apocalipse. Foi louco, né? Foi louco demais. Muita gente vai assistir palestra minha e fica assim, ó, velho, o que eu tô sentindo aqui, mano? Eu faço você ficar sem distrações. É o seguinte, quem tem recompensa eterna não precisa preocupar com mais nada. Quem tem recompensa eterna não tem nada aqui na Terra que vai roubar atenção. Tem um objetivo, tem um foco, tem um hiperfoco e tem a única coisa. Só uma coisa me interessa. Você é tão forte, quero mostrar pra vocês. É a única coisa que me move tá tatuado no meu pulso. Olha aqui. Nesse pulso e nesse. Aqui tá a missão. Mateus 21, 24, 14. Tem um versículo parecido também que é o 21, 42. E aqui tá Apocalipse 3, 21. A recompensa. Eu só quero uma coisa. A recompensa. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Eu, Pablo, não gosto de tatuagem. Não recomendo.
Mas eu tive que fazer. Aonde que eu tava? Tiago Rocha também tem. No Monte Sinai. Por quê? Por que eu fiz? Tatuagem significa quando a sua tribo não te basta e você quer entrar em outra. Só que eu tive uma experiência muito forte lá no Sinai. Aonde Moisés encontrou com Deus. Foi louco. Sem distrações. Por que a gente tem que desbloquear? A gente precisa desbloquear por um detalhe. Porque os nossos bloqueios emocionais, eles fazem a gente distrair demais. Por que você fez ela no pulso? É onde regula a pressão. É onde eu carrego o relógio. E o segredo é que falta 1 segundo para acabar o tempo. Moisés, quando subiu lá, saiu marcado. Eu, quando subi lá, saí marcado. E aí eu fiz uma declaração, nada mais importa. Nada. Marçal, mas a gente que vê você na internet, a gente acha que você quer ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro. Quero multiplicar o dinheiro para achar a última alma. Então, o que acontece? Se você, hoje, colocar sua mente no modo silencioso, alguém perguntou, sua tatu é uma ancoragem? É. Todo dia eu vou tomar banho, eu olho ela e falo, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. Falta 1 segundo pra gente girar o tempo. E por que não gira? Porque, falando rasgado, tá? Faça o que você quiser. Mas eu vim aqui resgatar você pra gente ir atrás da última alma. Nunca se engane. Um cara do meu perfil não precisa de política pra nada. Não tem um contrato público, não quero nada com política. Eu quero ir atrás da última alma. Eu não quero ficar mexendo com corte e poda de árvore. Eu não quero só pegar o fio de energia que tá aéreo no poste e colocar ele debaixo da terra, não. Eu não quero ficar só nesse processo de vamos cuidar daqueles que não conseguem. Não. Eu quero achar a última alma. Nunca se engane a meu respeito. Eu topei parecer um escroto. Eu topei parecer um idiota. Porque eu só foco em uma única coisa. Por que você fez uma coisa no esquerdo e a outra no direito? A esquerda é a missão e a direita é a recompensa. Como é que põe a mente no modo silencioso? Vou te contar uma série. Anota assim, ó. Configurações para uma mente silenciosa. Primeira coisa. Não pode importar com crítica. Nem com elogio. Boom. A mente agora é silenciosa. Mas você acha que compensa? Compensa ir atrás da última alma? Compensa? Compensa é agora. O negócio tem recompensa eterna. É além de compensar, ela recompensa. Olha só como é que faz para esvaziar disso. Se eu não importo com crítica nem elogio, eu já limpei pelo menos 10 mil pensamentos diários. Loucura. Tô passando agora as configurações de uma mente silenciosa. Se eu sou um comunista, eu tenho que ficar o dia inteiro xingando capitalista. Se eu sou um capitalista, eu tenho que ficar esbravejando o dia inteiro contra comunistas. Que tal não ser nenhum dos dois? Que tal ser governalista? Que você não quer saber de nenhum dos dois e cuida da sua vida e vai levantando os outros. Que é governalismo? Escreve todo mundo essa palavra. Governalismo. É o jeito que Deus governa os céus.
É o jeito que Deus governa os céus. É o jeito que a gente tem que governar aqui na terra. Alguém perguntou pra mim, você vê os invisíveis? Os invisíveis, eles estão distantes de uma certa frequência, mas são visíveis para todos aqueles que estão na mesma frequência que eles. No governalismo, as pessoas se levantam e governam a si próprias. Tá, mas as pessoas não estão preparadas. Então, se elas estivessem, essa live ia ter 50 milhões de pessoas. Mas ela tem 3 mil. Ah, mas nem todo mundo quer te ouvir. Que bom que você chegou nessa conclusão. Por que você não começa a falar? Escreve todo mundo assim, ó. Eu governo a minha própria vida. Eu governo a minha própria vida. Eu governo a minha própria vida. Você é um reinante. Então, nesse processo de esvaziamento da sua mente, que foi o motivo que nos conectou aqui hoje, você vai parar de ouvir vozes, críticas, opiniões, elogios. Quem é que achava que precisava do elogio para saber se está bem, se está certo? Você é bobo. Você achava? Você achava que você precisaria de alguma coisa dessa? Você achava que... Você achava realmente que o jogo era esse? Achava que... Você já aprendeu a ler o jogo que você está envolvido? Escreve assim, todo mundo. A vida é um jogo. Deus é o arquiteto do jogo. Ele colocou o primeiro jogador, Adão. Adão deu game over. E todo mundo imaginou, agora não dá pra fazer mais nada. Nada. Vários jogadores vieram, falharam e Deus falou, desce meu filho. Ele entrou, ganhou o jogo. Nossa, aí foi loucura. Deus fez o jogo, Deus fez o manual, Deus fez as recompensas. Aqui, ó. Então, se as recompensas existem, por que eu não tô lutando por elas? Sem distrações do jogo. Não queira nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida jogar de forma errada. O que faz uma pessoa não entender o jogo? Ela quer jogar 2 jogos ao mesmo tempo. Ela quer colocar uma perna, um pé em um, outro pé em outro. Se tudo é um jogo, a vida é um jogo, alguns estão jogando o jogo da estupidez. Olha que louco, o que é jogo? Você, Gonçalves, você consegue ir lá na garagem pegar uma bola de basquete, uma de futebol e uma de tênis? Isso, pega de futebol americano também. Por favor. Olha que louco. Muitos esportes jogam com uma bola. Jogam com uma bola. Aí você pega e fala, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Mais de 20 jogos, mais de 20. Futebol, basquete, vôlei, handebol, rugby, beisebol, criquete, tênis, golfe, boliche, sinuca, croquete, bola, polo, biribol, é muita coisa. Aí você fala, o que isso tem a ver? Só que as bolas são diferentes no tamanho, e aí o segredo tá nas linhas. No tênis, encostou na linha, é ponto. No futebol, a bola pode sair
quase tudo, ela não saiu. No basquete, se eu tiver conduzindo a bola e pisar na linha, eu arrumo o maior problema do mundo. Eu arrumo o maior problema do mundo. Como é que você mantém sem distração? O foco não é a bola atravessar alguma coisa. Não achou de futebol, não? Achou de futebol, não? Ó, olha essa bola de basquete. Essa bola de basquete. A bola de ping-pong também. A bola de ping-pong. A bola de tênis, ó. Olha que louco. Quando eu falo pra você olhar pra costura da bola, quando ela tá girando, ela gira 120 km por hora. Óbvio que você não consegue ver, mas se você focar na costura, a bola vai ser a coisa mais importante. Por que eu tô falando isso tudo? Porque é o seguinte, a gente não pode chamar isso aqui de uma bola, isso é abacate, né? Esse abacate não é uma bola. O que acontece? Quando você determina que você vai por tudo ou nada, só vá nessa possibilidade. Coloque foco numa única coisa. Escreve todo mundo assim. A única coisa. A única coisa. Sem distrações. Entendendo que a vida, então, é um jogo muito simples. Cada um tem uma diretriz, cada um tem uma regra. Mas a bola é o princípio. A bola é o princípio. Se a bola é o princípio, o que nós vamos fazer? Olha que doido. Você vai jogar ping-pong, essa bolinha de Rexona. Você vai jogar futebol, a bola mais famosa do mundo é essa, né? Você vai jogar futebol, essa bolinha da Champions League. Você pega a bola e essa bola que estiver no pé do Roberto Carlos pode oferecer um perigo. Pode oferecer um perigo danado. Essa bola aqui na mão do chinês ou do brasileiro chamado Calderano pode acontecer uma desossa. Na mão da maioria que não serve pra nada. Essa bola aqui, ó, não dá nem pra chamar de bola. Você usa isso aqui, ó, pra você puxar. E aí, a hora que você vai arremessar, você puxa assim, ó. Ela aí rodando igual um míssil balístico. Tem gente que joga, ela vai rodando de uma forma maluca. Tem gente aqui que essa bola na raquete não serve pra nada. Não dá conta de bater. Tem gente que coloca 200 km por hora numa batida. Parece que a pessoa vira o próprio canhão. Se você jogar com gente que joga muito e essa bola de cá, você nem consegue ver a bola. Essa aqui eu tava treinando ontem com o PH. Como é que faz pra segurar o saque dele, que vem a mais de 120, 140 km por hora? Ontem ele tava usando uma raquete minha, que fica aqui na minha casa parado o ano inteiro. Ele falou, eu acho que vai arrebentar o fio da raquete. Mas se você bater 120, 140 km por hora, eu fiquei treinando como devolver a bola. É massa demais. Eu quero que você entenda que cada jogo tem uma bola, certo? Mas o formato não é igual. O que eu preciso é focar na bola. A única coisa é, independente se a bola é laranja ou é verde, é cinza ou é preto. Se o formato da bola, o peso dela, a bola é de sinuca, não interessa do que ela seja. O que interessa é foque nela. A única coisa que interessa. Então, você vai cortar as distrações hoje. Como é que corta as distrações? Você vai cortar as distrações tendo um hiperfoco naquilo que você está fazendo. Aqui. Aqui, ó. Tá tatuada a missão e a recompensa. Foco. Tem bolinha de gude também. Tem bolinha de golfe. Eu tenho bolinha aqui de softball, de beisebol. Tem todas aqui que você imaginar. A gente gosta demais de esporte. Aqui na minha casa esporte é um negócio brabo.
Você precisa da configuração para jogar o jogo. Ontem meu filho voltando no futebol, jogou até quase meia-noite. Aí nós fomos o time que mais ganhou ontem. Aí meu filho voltando e falou, jogar assim com muita gente ruim é ruim. Aí eu falei, por quê? Porque gente ruim bate na gente, aleatório. 3, 4 caras montando a bola ao mesmo tempo. E a gente não consegue fluir. Eu achei massa a leitura dele. Eu achei muito massa. Então aqui tá. Você vai focar. O que eu sugiro? Presta atenção no nome. Tudo ou nada. Não seja meia boca em nada. Ou você mergulha no tudo, ou então sai fora da água. Nada. Esse negócio de ser meia boca, dividido em 30 coisas ao mesmo tempo, é uma merda. Escreve aí, tudo ou nada. O que a gente tem que entender? A maioria das pessoas às vezes fica pensando assim, poxa, mano, se o Marção ensinasse como fazer o dinheiro. Gente, vai lá. O que eu tô ensinando agora é uma das coisas que mais faz você ficar rico. Tem gente que fica caçando a técnica. A técnica está nas emoções. Quando nada mais importa. Quando seu foco é único. Quando você está caçando a listra da bola. Acha a listra aí. Vou girar devagar, ó. Quando você está caçando a listra da bola, significa que você só está pensando nela. Quando eu tô aqui, ó, vou liberar o todo aqui, ó. Enquanto eu olho para o todo, ó, quando a bolinha tá aqui e tudo tá ao mesmo tempo em alta definição, você não tá vendo nada. Mas na hora que eu olhei isso aqui, ó, olha isso aqui. Quando esse negócio aqui, ó, vira o foco, olha aqui, você só vê a bola. Quando eu tenho, olha a bola sumindo. A bola tá num ambiente de alta definição, então já era. O que você vai fazer? Você vai ligar num ambiente onde você vê só a costura da bola. Só aquilo que ele te chamou. Conseguiu entender o que eu falei? Marcelo, eu já tô velho. Nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Quando eu vejo gente contando história pra mim que não vai mudar nada, falou, evita contar isso pra mim. Aí a pessoa fala, por quê? Então vai ser mais uma história que eu vou ter que resolver na minha cabeça. Eu já vi que não vai adiantar nada. Poupa o meu cérebro. A pessoa, não, eu vou te falar aqui. Não sei o quê. Não precisa falar não, moço. Deixa. Vamos fazer o que precisa ser feito. Então, o que nós precisamos? Diminuir. Se tudo é um jogo, a gente tem que silenciar nossa mente, senão a gente fica perturbado no jogo. Senão, a gente vai gastar energia com nada. Se você verdadeiramente estiver aqui falando assim, Marçal, eis-me aqui, eu vou tocar o terror na terra. Eu vou tocar o terror na terra. Eu não fiz o compromisso de estar aqui todo dia. Todo dia. Vou estar aqui todo dia. Hoje é domingo, então estamos aqui. O que tem te atrapalhado a governar? O que tem te dominado? Deixa eu te perguntar, qual é a estratégia que você usa no jogo? O jogo na sua casa funciona, na sua empresa funciona, na sua cabeça funciona? Quem não domina é automaticamente dominado. No jogo, você pode ser o peão, o cavalo de xadrez, né? A torre. Pode ser a rainha. Você
Você só não pode ser o tabuleiro, né? Tem gente aqui que é tabuleiro. Pode não. Eu sugiro que você seja o dono do jogo. Esse aqui, ó. Ser o dono do jogo. Olha o que o Laís escreveu. Ser o dono do jogo. Quando você é dono do jogo, é diferente. Bela lembrança. O que é ser dono do jogo? Eu não sou nem o tabuleiro, eu não sou nem as peças. Eu sou o dono. Que a vida é minha. Eu escrevo assim, eu sou o dono do jogo. Alguém escreveu, tá difícil. Se tá difícil, é porque você é imaturo para a próxima fase. Continue jogando. Vocês que se curvam para os bloqueios de vocês, vocês estão deixando de lado a maior oportunidade da vida de vocês, de prosperarem no tempo oportuno. Como é que faz para ser o dono do jogo? Alguém deve estar perguntando. Para ser dono do jogo, você precisa ou comprá-lo, ou amadurecer até chegar nesse nível. Se faltar dinheiro, vá passando de fase. A fase número 1, dependemos dos outros. Fase número 2, nós trabalhamos para comer. Fase número 3, a gente pressiona os outros com empreendedorismo. Fase 4, a gente vira investidor. Fase 5, automatizamos tudo. Virei dono do jogo. Você é dono do jogo. Que jogo? Você é um jogo. Se você é dono do jogo, já era. Eu não sou mais o tabuleiro há muito tempo. Eu não sou peça. Eu não sou jogador. Eu não sou o juiz de jogo. Eu não sou patrocinador. Eu sou dono. Ah, agora vai. Então, para todo mundo pegar. Para você prosperar mais rápido. Eu sei que todo mundo quer ir mais rápido, né? Para ir mais rápido, a sensação é que tá indo devagar. O dono do jogo é o que cria as diretrizes, é o que cria as regras. E na hora que você tiver na sua vida nesse nível, tem gente que vai falar assim, não, eu não concordo. Tá bom. Crie seu jogo então. Não é ser o dono da bola que fica querendo mandar nos outros. É criar uma energia. Que quem não concorda sai fora. Falar uma coisa fundo do meu coração, olha aqui nos meus olhos. Eu já fui pobre. Eu sei o que é a frequência. Pobreza não é status social. Status social. Pobreza é improdutividade. Não, mas eu tô trabalhando na mesma coisa há 10 anos. Improdutivo. Todo mundo fica romantizando a pobreza como se a pessoa tivesse a pobreza como doença. Não. Improdutividade. E o que é riqueza? Produtividade. E o que significa isso? Quer saber? Significa que para produzir cada vez mais você precisa de mais gente, mais ferramenta, mais procedimento. Terrível. A pobreza eu entrei numa história e eu não tô conseguindo sair, né? Fala assim comigo. Eu quero a próxima fase do jogo. Você precisa de mais métodos. Você precisa de métodos. Você precisa de ferramentas. Você precisa de gente. Escreve assim, ó. Eu vou resetar o jogo. Alguém falou, e a competitividade com os outros?
é pra ter competição só com você mesmo. Você marca no seu cérebro pra fazer uma coisa, vai lá e entrega. É isso. Não precisa se preocupar. Você quer a próxima fase do jogo? Então reseta ele, vai. Quais jogadores fizeram o que você tá querendo? Cola neles. Colar, resetar. R-E-S-E-T-A-R. Resetar. Ou reset. Quem é das antigas aí lembra que quando o computador travava, a gente ia lá, tinha um botão. Reset. A gente resetava. O reset vai garantir com que você comece de novo. O que é a próxima fase do jogo? Eu preciso amadurecer para suportar. A maioria das pessoas não suportam. O que elas fazem? Como elas não suportam, elas vivem na mesma fase a vida inteira. É a mesma coisa de jogar Mario Bros na mesma fase a vida inteira. Fecha todas as janelas. Uma coisa que eu falei pra você higienizar sua cabeça, pra você focar numa única coisa, crítica e elogio. Tchau. Lucro e prejuízo. Eu quero lucro. Não precisa você querer. Vai vir de todo jeito. Ou ele vai vir por conhecimento, ou ele vai vir por maturidade, ou ele vai vir por dinheiro, ou ele vai vir por tempo. Por exemplo, como é bom aqui na Flórida, curtindo a vida doidado. Aí você fala, mas você já mora num dos melhores condomínios do mundo, no Brasil. Então, uma coisa interessante é que tem amigos meus que tem casa aqui no condomínio, na Flórida, na avaliação de muitos, o melhor da Flórida. E quando você chega em São Paulo, o mesmo amigo mora no mesmo condomínio. A gente tava rindo. Quem influenciou quem? Aqui eu fui influenciado por ele. Lá eu cheguei primeiro. Então o que é a parada? Por que as pessoas pagam milhões? Por que as pessoas pagam milhões? Ontem um sócio meu chegou aqui em casa, primeira vez que ele veio. Aí ele me mostrou um vídeo. Eu já conheço a casa. Falei, o que foi? Tem um influenciador aí nos Estados Unidos que já mostrou sua casa. Aí eu fiquei doido, porque eu não fico assistindo Instagram. E aí ele me mostrou. E eu fiquei rindo, eu fiquei pensando, por que todo mundo quer estar nos mesmos lugares? Por causa de frequência. Por conta de frequência. Tô jogando tênis, aí um cara se apresenta. Eu sou o professor fulano de tal. Eu, que top, mano. Aí ele falou, eu fui professor do Kaká. Eu, que massa, mano. Eu comprei a casa do Kaká. Comprou? Eu comprei. Aí eu perguntei, o Kaká também foi treinado pelo Elmer. Aí, o Elmer, conheço demais. Pois é, ele é meu professor. E aí você vai mexendo, tá todo mundo interligado no jogo. É muito doido. É muito doido. O que eu sugiro? Se você quer andar numa experiência de caminho e não só passar por uma porta, sabe o que você faz? Começa a subir a frequência. Tem gente que pensa o seguinte, não, eu preciso de grana. Teve um dia que um cara tinha uma grana pra acessar uma coisa que eu tava oferecendo. Eu olhei nele e falei, você não vai. Ele falou, mas eu tenho dinheiro. Eu falei, mas eu não quero você. O cara ficou doido. Pensando num cara que passou mal. Para de chutar a bola que você tem que golpear com a raquete. Para de querer dar voleio com a mão. Aquilo que você tem que usar uma raquete. Para de mandar isso aqui de qualquer jeito, porque tem um jeito de mandar. Para de querer mandar na cesta aquilo que você tem que mandar no gol. Vocês estão jogando errado. Para de querer chutar aquilo que você tem que levar com a mão. Sobre a frequência. Suba. Rápido.
sobe rápido. Aí esse aqui tem que passar numa cesta. O foco é na cesta. É assustador. Você sabia que quem mentaliza arremesso de basquete aumenta em 30%. 30% a assertividade. Chutar a bola de basquete dói. Dói. Machuca. Você precisa de novas habilidades. Sem elas, você não muda de fase no jogo. Você não muda. Não tem como. Quando de vocês sabe o que é o MedDP? Querem fazer o MedDP? Escreve aí. Eu quero. Ficar 2 dias com o Marçal no presencial, desmontando o cérebro e dando um grau no cérebro. Aí a pessoa fala assim, eu nem sei o que é. Tá tudo bem. Você que sabe. Se eu fosse eu comprava esse negócio esse ano, porque ano que vem vai estar mais caro. Aí a pessoa fala, Deus me livre. Eu quero é que esse trem fique barato pra eu fazer. Não. Ou você cresce antes, ou então você cresce depois, fazendo. Vocês querem? Então tome a posição o mais rápido possível. Tá? Só uma dica. O que eu quero fazer? Todo dia eu tô te instruindo para você emocionalmente equalizar a sua energia, balancear a energia para você fluir. Mas eu ainda não consigo fazer. Você consegue o que quiser, porque você não quer tanto assim. Tem gente que precisa, tem gente que quer e tem gente que falou assim, ó, eu vou fazer. Sabe o que é meu sonho? Que todo mundo que me ouve deixa de ser medíocre e começa a virar extraordinário. E você olha pra você e fala, eu tô valendo a pena, vou investir em mim, tudo. Vou focar na minha vida. Eu não só quero, eu não só decido, mas já é. Ponto. Coloca isso na sua cabeça e acabou. Muito simples. Não só quero, mas como eu vou. Eu vou. Então, turma, num domingo desse, milhares de pessoas acordadas falando eu quero. Aí você me emociona. Aí você faz eu voltar amanhã de novo. Aí você faz eu voltar amanhã de novo. Chega de ser medíocre. Chega. Chega de ficar cuidando da vida dos outros. Chega de ficar escravizado por causa dos outros. Quanto mais você mudar de vida, mais pessoas vão ganhar com isso. Chegou a hora de descobrir que é você, ativar isso, potencializar isso, transbordar isso. Posso falar? Existe um jogo. E nesse jogo, todos que aprendem a jogar ficam ricos. Todos. Você vai anotar um negócio que vai mudar tudo. Se quiser, eu posso falar isso amanhã. Como monetizar o propósito? Chega de ser um idiota útil pros outros. Chega. Chega. Acha sua alma. Acha seu propósito. Sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. Se eu investir em mim mesmo, mais gente vai ser abençoada. Fico imaginando se eu não tivesse investido em mim, um tanto de gente que ia ter perdido com isso. Tanto de vida que ia pro inferno. Que loucura. Nós somos um componente violento do reino. Quem for estar aqui amanhã escreve assim, ó. Tô dentro. Como monetizar o propósito? Vou contar amanhã. Alguém escreveu, tô devendo 60 mil. Você tá de brincadeira, mano. 60 mil não é dinheiro. Tem gente que deve 50 milhões. E vai, todo mundo só deve porque tem energia pra isso. Tá bom?
Fecha os olhos e vamos mentalizar. Respira. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Nós nos conectamos à sua realidade e diminuímos a nossa ansiedade. Nós não preocupamos com o que os outros acham. Não damos atenção nem para a crítica, nem para o elogio, nem para o lucro, nem para o prejuízo. Nós queremos só viver em linha com a sua natureza, com uma mente silenciosa. Fala com a sua boca assim, ó. Eu quero uma mente silenciosa. Eu quero cada vez mais diminuir esse turbilhão de pensamentos. E eu quero responder naturalmente à criação. Fala assim, ó, eu sou um ser fluido. E a natureza é o meu lugar. Comece a imaginar você não se importando com mais de 90% das coisas que você fica preocupado. As suas pré-ocupações já não existem. Você confia no Senhor. E os que confiam, está na palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala com a sua boca, eu sou como um monte de Sião. Respira. É muito bom isso. É muito bom. Começa a perceber hoje você se desvinculando de muitas energias. Você conectando aquilo que faz sentido. Abre o sorriso e fala, eu estou pronto para a próxima fase. Eu vou construir meu jogo. Abre o sorriso, esfrega as mãos. Já é. Alguém falou que deve 4 milhões em impostos. Você é brabo. Você é brabo. Você é muito brabo. Tem ninguém mais brabo que você não. Coloca na sua cabeça aí. Todo dia cedo. Eu vou dar um plus dia 28, 29 e 30 de novembro. Às 20 horas em horário do Brasil, tá? Aí sabe o que eu quero fazer? Eu quero te dar todos os argumentos, tudo. Marçal, eu tô com você, mano. Eu vou nesse negócio. Você vai mesmo? Se você vai, já coloca na sua agenda. Se você vai, coloca na sua agenda. Porque eu vou abrir a caixa preta. Pra você virar o ano e falar, não tem desculpa. Escreve todo mundo assim, ó. Chega de desculpa. Eu não vou pela metade, eu não vou com 10%, eu não vou com 20%. Ou eu vou com tudo, ou então eu não vou. É o seguinte, nós vamos entrar no espaçonave. Se eu tivesse assistindo um cara da minha envergadura do outro lado falando que vai me ajudar, tô falando que eu me acho, não, eu tenho certeza que eu sou. Mas se eu olhasse nos olhos e visse nos olhos dessa pessoa que ela quer me ajudar e ela revelasse a intenção, vou te falar, eu quero te ajudar por conta das almas que nós temos que achar. Só por isso. Aproveite, pegue tudo e curta a vida doidada. Só por causa disso. Eu não quero saber, não. Vou dar desculpa, não. Eu falei novembro, é dezembro. Dezembro, 28, 29 de dezembro. 28, 29 e 30. É dezembro, é dezembro. Isso mostra que vocês estão em flow. Fala assim comigo, eu sou pescador de alma. Ah, a pessoa fala, o que eu tenho com isso, mano? O provérbio fala assim, ó. Quem ganha almas é sábio. Todo mundo que faz isso cresce assustadoramente. Todo mundo. Todo mundo. Se alguém te chamar para ir para um lugar, seja o primeiro a comprar o ingresso do lugar.
Vai nisso que eu tô te falando. Vai na frente. Marcelo, mas buscar a alma dá trabalho demais. Sobra investimento. Quando Deus vê que você é desse tipo, o negócio pega. Esse negócio é bom demais. Quem ganha almas é sábio. Deixa eu contar um segredo pra você, eu vou finalizar a live. Não tem como ter sucesso extraordinário sem um pacto. Você faz um pacto com o diabo, você faz com Deus. Com o diabo, todos que fizeram têm que morrer para pagar. Todos. Com Deus, você morre todo dia. Só que o pacto ele só recebe em uma moeda. Almas. Enquanto mais almas você apresentar, mais potente fica o pacto. Pegou ou não? Se você não pegou, pior ano da sua vida amanhã é às 6 horas da manhã. E a gente encontra logo em seguida. Fechou? Escreve aí, tudo ou nada. Tudo ou nada. Beijo na sua alma. Bom domingo pra você. Faça um excepcional domingo. Cuida da sua família, cuida da sua casa. E tamo juntos até depois do fim. Nós. Tudo ou nada. Beijo pra todo mundo. Vai ter minha DP nos Estados Unidos, tá? 27, 28, acho que é essa data. 27, 28. Beijo no coração e até amanhã de novo. Tchau.